Você fez uma reportagem para a Folha de São Paulo e é algo bastante relevante que trata da questão indígena aqui na nossa região, na região amazônica. Um despacho da FUNAI indica assédio e suposta tentativa de retaliação a servidores. Alvo seria uma equipe que encontrou vestígios de indígenas isolados no Pará, não é isso? Sim, Rafael, é uma situação muito grave, muito importante de ser observada pelas autoridades brasileiras, especialmente também por quem é desta região, né, da Amazônia. É importante que a gente esteja acompanhando. O Brasil, ele tem uma série de populações indígenas que optarem, elas têm a garantia de fazer esta opção prevista na Constituição de 88, então eles optam pelo não contato com não indígenas, por viverem isolados. Isso tem uma justificativa muito séria em função de tudo que a população indígena sofreu até este momento, né? Inclusive de povos que foram dizimados, de povos que foram atacados, foram retirados das suas terras no período militar aqui na Amazônia. Enfim, tem uma série de questões que são colocadas na história, mas talvez elas não fiquem tão claras para a gente. O que acontece é que esses povos isolados, eles têm a garantia de viverem isolados. E, segundo a legislação, enquanto não há demarcação, e esse posicionamento pela não demarcação é claro no governo Bolsonaro, a legislação prevê que essas terras não demarcadas possam ser protegidas por meio de um instrumento administrativo que se chama uso restrito, uma portaria de restrição de uso dessas terras. O que acontece aqui, falando especificamente sobre Ituna e Itatá, há uma indicação, há todo um levantamento feito pela equipe da FUNAI, da própria FUNAI, equipe com sertanistas reconhecidos na qualidade do trabalho, internacionalmente, premiados, inclusive. Eles apontam para a indicação de vestígios de indígenas isolados nessa área de Ituna e Itatá, que é uma área de extremo conflito no sul do Pará. E o que acontece é que, no final do ano passado, houve uma expedição, né, com uma equipe extremamente qualificada, que voltou a encontrar vestígios a respeito desses indígenas isolados e voltou a apontar o problema e os riscos que correm esses indígenas isolados, porque esta terra, Ituna e Itatá, está sendo altamente invadida, atacada, e ela é alvo de lobby político por parte de um senador do Pará, o senador Zequinha, que é um senador bolsonarista que já fez vários vídeos em relação a esta terra indígena, que já fez vários vídeos apoiando as invasões, né, se manifestando ao lado de pessoas que atuam como invasores, que são apontadas, inclusive, autuadas pelo IBAMA. Então, há uma situação de extremo conflito, e após essa expedição, após essa equipe encontrar vestígios, a FUNAI decidiu indicar num relatório que foi refeito pela direção acima da equipe que estava em campo, para dizer que não existia indígena isolado nessa área. O que acontece é que essa questão, Rafael, foi parar na Justiça Federal. O Ministério Público Federal entrou com uma ação lá do Pará, né? A Justiça Federal determinou que a FUNAI indicasse novamente, que restabelecesse a portaria de restrição de uso. E aí eu tive acesso a um documento interno da FUNAI, em que há alguns despachos indicando que houve uma reunião na sala da presidência da FUNAI, na presença deste senador, apontando o relatório que encontrou indígenas isolados, feito por sertanistas, mais uma vez repito, com reconhecimento público de sua atuação, inclusive internacional, dizendo que eles tinham cunho ideológico, acusando eles de uma série de coisas e indicando que eles deveriam ser avaliados pela corregedoria. Os funcionários deveriam ser avaliados por uma comissão interna da FUNAI. E um dos diretores, né, da questão de setores internos da FUNAI, ele se manifesta dando essa indicação que houve essa reunião, dizendo que o relatório foi tratado desta maneira e que o presidente da FUNAI deveria ser mais claro, deveria agir de uma forma mais oficial para que os funcionários se merecessem, fossem avaliados por essa comissão interna. Então, a gente teve acesso a esse despacho, ele está publicado hoje na Folha de São Paulo, e a FUNAI não respondeu aos nossos questionamentos, não se manifestou tampouco o senador Zequinha.